Boa noite a todos. Vamos hoje para mais uma leitura do Evangelho. Eu estou ainda na introdução. Vou ler mais um pedacinho para vocês. No artigo 13. É pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando dela provém o mal, boa quando dela nasce o bem. Esta máxima é pelos frutos que se reconhece a árvore, se encontra textualmente repetida várias vezes no Evangelho. Artigo 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem o que está em si, mas há uma coisa que lhe é ainda mais estranha, que é aquela que está em si. Nós vamos ver mais sobre isso no capítulo 16. Artigo 15. As mais belas orações e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria uma coisa grave se os deuses tivessem mais consideração para com as nossas oferendas que pela nossa alma. Por esse meio, os mais culpáveis poderiam se lhes tornarem favoráveis, mas não há de verdadeiramente justo e sábio senão aqueles que, por suas palavras e pelos seus atos, desempenhem-se do que devem aos deuses e aos homens. Capítulo 10, incisos 7 e 8. Nós vamos ver mais sobre isso lá na frente. No artigo 16, chama o homem vicioso a esse amante vulgar que ama o corpo antes que a alma. O amor está por toda parte da natureza, que nos convida a explicitar nossa inteligência, encontrando até nos movimentos dos astros. É encontrado até nos movimentos dos astros. É o maior que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada, lá onde encontra flores e perfumes. Ai, que lindo! É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada, lá onde encontra flores e perfumes. Maravilhoso. É ainda o amor que dá a paz aos homens, a calma ao mar, o silêncio aos ventos e o sono à dor. Fala tudo, né? Porque realmente quando dormimos não sentimos dor. Se a dor vem, nós acordamos. Jesus, ele foi tão infinitamente maravilhoso quando veio à Terra, que ele deixou o amor, a fé, a caridade como sendo as coisas mais importantes para nós. O amor, que deve unir os homens por um laço fraternal, é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei natural. Sócrates, tendo dito que o amor não é um deus nem um mortal, mas um grande demônio, quer dizer, um grande espírito presidindo ao amor universal. Esta afirmação lhe foi sobretudo imputada como crime, por ter dito isso, né? Artigo 17. A virtude não se pode ensinar,
ela vem por um dom de Deus, àqueles que a possuem. É aproximadamente a doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor que se pode pedir, porque ela não é concedida a todo mundo. Por outro lado, se é um dom, ela é sem mérito para aquele que a possui. Ou seja, a pessoa pode nascer com esse dom, né? Com esse mérito de ser uma pessoa boa, de ter virtudes, mas ela pode também aprender essas virtudes, tá? A virtude, ela é um dom de Deus, mas ela pode ser aprendida. O Espiritismo é mais explícito, ele diz que aquele que possui a virtude a adquire por seus esforços em existências sucessivas, ou seja, o indivíduo vem nessa vida, não aprendeu, ele volta, vem novamente, vem, até ele aprender a ter virtude. Então, depende, né, dentro da visão espírita, de existências sucessivas, em se despojando pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força da qual Deus favorece todo homem de boa vontade para se despojar do mal e para fazer o bem. Então, isso aqui é uma coisa também de extrema importância, que é bom a gente ter sempre guardadinho nos nossos estudos, né? A graça é a força da qual Deus favorece todo homem de boa vontade para se despojar do mal e para fazer o bem. É por isso que nós vivemos aqui para a Terra, para melhorar como pessoa, como seres humanos. Artigo 18. É uma disposição natural a cada um de nós se aperceber que menos dos nossos defeitos que dos de outrem. O Evangelho diz: vedes o argueiro no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso olho. Então, aquela pessoa que ela é invejosa, que ela cuida mais da vida do outro do que da dela, cuida mais da vida da família do outro do que da família dela, às vezes ela está vendo um argueiro, uma coisinha minúscula no olho da família do outro, ou do vizinho, ou do amigo, seja lá de quem for, mas não está vendo uma trave que tem no seu olho, na sua família, né? No seu meio. Então, é de extrema importância verificar essas coisas. No artigo 19, se os médicos fracassam na maioria das doenças, é que tratam o corpo sem a alma, e que o todo, não estando em bom estado, é impossível que a parte se porte bem. Então, o médico tem que tratar o corpo junto à alma, corpo e alma, senão não consegue. Se o corpo estiver doente, a alma sadia, talvez ele faça alguma coisa. Mas se o corpo estiver são e a alma doente, fica difícil ele tratar. Vou até falar um pouquinho sobre o meu caso, que eu sofro de síndrome do pânico há 3 anos. Depressão, ansiedade, medo, enfim. Fisicamente, eu estou ótima. A última perícia que eu passei, um dos médicos me pediu para fazer exame físico. Tá bom, eu estou ótima fisicamente. Mas a minha cabeça, ele não consegue ver o que tem dentro de mim, o que está me remoendo. Então, é disso que está falando aqui, que tem que se tratar o corpo e a alma. E é por isso que eu me esforço, mesmo estando doente, para me aproximar de Deus, indo à igreja ou ao centro espírita, fazendo as leituras espíritas, lendo a Bíblia, fazendo as leituras dos guias, dos orixás. Por quê? Porque eu sei que enquanto eu não tratar a minha alma, que está muito machucada, muito doente, eu não vou ficar boa.
O Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo e prova que há relação incessante de uma sobre o outro. Ele abre, assim, um novo caminho à ciência e, lhe mostrando a verdadeira causa de certas doenças, lhe dá os meios de combatê-las. Quando ela se inteirar da ação do elemento espiritual na economia, fracassará menos frequentemente. No artigo 20, todos os homens, a começar desde a infância, fazem muito mais mal do que bem. Olha, aqui está dizendo todos. E assim, não é só homens, é homens e mulheres, tá? Então, todos os homens, a começar desde a infância, fazem mais mal do que bem. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da terra, onde não habita senão uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que está desenvolvida adiante nos capítulos 2, 3 e 5. Ok? No artigo 21, há sabedoria em não querer saber aquilo que tu não sabes. Vou ler de novo. Há sabedoria em não querer saber aquilo que tu não sabes. É verdade. Você só pode acreditar naquilo que você tem certeza. Eu lembro do meu irmão mais velho, Manuel, ele já é falecido, ele falava: para mim acreditar no que você está dizendo, você tem que me provar que é verdade. E é assim, né? Isto vai endereçado às pessoas que criticam aquilo de que frequentemente não sabem a primeira palavra. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: experimentemos primeiro torná-los, se isso é possível, mais honestos em palavras. Se não, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Esforcemo-nos em nos instruir, mas não nos injuriemos. É assim que devem agir os espíritas, com respeito aos seus contraditores, de boa ou má fé. Revivesse Platão hoje e encontraria as coisas aproximadamente como no seu tempo, e poderia ter a mesma linguagem. Sócrates também encontraria pessoas para se escarnecerem de sua crença nos espíritos e tratá-lo de louco, assim como seu discípulo Platão. Não é difícil nós encontrarmos pessoas conhecedoras da Bíblia, conhecedoras da Palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, e não acreditam no Espiritismo. Como que você não acredita no Espiritismo se Jesus fala do Espírito o tempo inteiro? Como? Né? Como que Deus veio falar com Moisés? Ele veio como se fosse um homem? Não, ele veio como fogo. Ninguém viu. Moisés talvez tenha visto ele lá na figueira ardente, mas ninguém o viu em forma nenhuma. Aliás, Deus fala que não viria em forma nenhuma para que nenhum de nós fizéssemos esculturas como sobre ele. Né? Foi por ter professado esses princípios que Sócrates foi o primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Cicuta, se não me engano, é um veneno. Tanto isso é certo que as grandes verdades novas, levantando contra si os interesses e os preconceitos que machucam, não podem se estabelecer sem luta e sem fazer mártires. Então, olha só, gente,
Platão e Sócrates viveram muito antes de Cristo. Antes de Cristo, nós já tivemos Abraão, Moisés, Jacó, Davi, pessoas que falavam com Deus. E antes mesmo, Sócrates e Platão também tinham já o conhecimento espírita. Tanto que quando Jesus nasceu, os 3 reis magos, eles foram para lá porque eles eram o quê? Eles eram astrólogos. O astrólogo faz o quê? Ele estuda as estrelas, ele estuda os mapas astrais das pessoas, né? Então, já existiam estudos mostrando, apontando outros caminhos. E quando Jesus veio, ele veio para tirar aquela rigidez que tinha no Antigo Testamento e mostrar o amor, a fé e a caridade. Aqui no Evangelho nós vamos estudar que sem um desses 3, não adianta você fazer nada. Não adianta você distribuir roupa, comida, lavar os pés desse ou daquele, se não tiver fé, amor e caridade. Ok? Bom, meus queridos irmãos, espero que vocês tenham gostado da leitura. Terminei a introdução, tá, do Evangelho e agora, na nossa próxima leitura, nós vamos ler o capítulo 1, ok? Queridos irmãos, que todos que ouviram essa leitura, que você receba paz, saúde, alegria, prosperidade, você, seus familiares, seus amigos, assim como eu, meus familiares, minha família, meus familiares e amigos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.